É isso mesmo que você viu. Eu quase desisti de psicologia depois que eu li o Código de Ética do Psicólogo. Eu não acreditei que realmente era isso que eu estava lendo. Eu pensei, tá, os deveres eu sei, mas cadê os direitos do psicólogo? Que direito que o psicólogo tem? Se você quiser entender melhor isso, pessoal, o que realmente aconteceu, continue nesse vídeo que eu vou falar e explicar os motivos de eu ter quase desistido de continuar no curso de psicologia. Então vem comigo. Rapidamente, para você que não me conhece, eu me chamo Marcos, sou estudante de psicologia. Se você gosta de assuntos ligados à área da psicologia, desenvolvimento humano, reflexões filosóficas, espirituais e tudo que permeia esse campo, considere se inscrever nesse canal, que toda semana tem vídeo novo para vocês. Pessoal, sem mais enrolações, o que aconteceu foi que no primeiro período a gente estuda código de ética. Isso aí todo mundo sabe, né? É o básico para o início ali de contato no curso, entender qual é o código de ética da profissão. Então eu estou aqui com o código de ética, não é um código muito grande, tá? É bem pequeno, se não me engano são acho que 20 e poucos artigos, deixa eu ver aqui. Ao todo 25 artigos, tá? Então ele é bem resumido e não trata tudo sobre a profissão, porque nem teria como, né? Tem coisa que é do dia a dia e na verdade ele vai dar um esclarecimento geral. E aí tem que usar muito bom senso também. Mas algumas coisas me chamaram bastante atenção. Por exemplo, o primeiro artigo que me chamou bastante atenção foi o artigo 2º, a linha B, que diz assim: induzir, no caso aqui, né? Ao psicólogo é vedado induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais. Então, pessoal, tudo bem, eu entendo esse ponto, mas assim, isso acaba gerando um certo medo nos profissionais, pelo menos foi a impressão que eu tive. Por quê? Vai que ali na hora o psicólogo entende que precisa fazer alguma pergunta pontual sobre algo ligado à sexualidade ou ligado à religião. Não sei, ele por algum motivo ele entende que tem que pontuar aquilo ali, mas sem preconceito. Algo que surgiu ali no momento da terapia. E se esse profissional fala alguma coisa e o paciente interpreta isso como uma afronta à religião ou à sexualidade dele, tipo assim, como que o psicólogo vai se defender? Porque eu perguntei à professora se pode gravar a terapia. Segundo ela, tá? Eu não sei, não pesquisei isso ainda, até vou pesquisar mais para frente, se pode realmente gravar o momento ali da terapia ou não, não sei. Ela disse que não, tá? Mas eu ainda fiquei com a pulga atrás da orelha. Ainda acho que, não sei, eu acho que eu ainda tenho que ver isso direito ainda. Mas se não puder, como que a gente vai se defender se o paciente falar uma coisa? Porque acredito que a palavra do paciente vale mais do que a palavra do psicólogo. Pelo menos é o que o Código de Ética me transparece. Parece muito com o direito do consumidor. Vale mais a palavra do cliente do que a palavra do fornecedor, da empresa ali. Então, assim, achei algo muito estranho. Eu tô vendo tem muito dever a ser cumprido e direito nosso dos psicólogos não tem, entendeu? Eu vejo pouquíssima coisa, a gente fica muito vulnerável. Eu senti que é uma profissão que deixa o profissional muito vulnerável. Tanto que a professora, a resposta que ela me deu quando eu questionei algumas coisas para ela, ela falou assim: olha, vocês escolheram uma profissão muito difícil. Ser psicólogo não é fácil. É uma profissão extremamente desafiadora. Ela até quis dizer, não quer desanimar vocês, mas seguindo o código de ética é bastante complicado em algumas situações. Eu vou falar de algumas outras situações mais para frente, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer realmente. O segundo artigo é o artigo 9º e o artigo 10. O artigo 9º ele diz que é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional. Tudo bem, realmente o psicólogo precisa respeitar o sigilo e isso que faz da psicologia um espaço de escuta realmente que funciona. Porque se não tivesse o sigilo, ninguém ia ter coragem de se abrir com um psicólogo. Ia ser muito difícil. Tem questões que a gente se abre com o psicólogo porque a gente tem essa garantia de que ali é um ambiente de escuta, um ambiente que a gente não vai ser criticado, que a gente vai ser acolhido e que não vai sair dali. Vai ficar somente ali, né? A não ser que o paciente queira falar, aí é outro caso.
tá? O artigo 10, ele já diz que vai ter situações, né, em que o psicólogo deverá decidir pela quebra desse sigilo. E aí é que é a questão. Por exemplo, vamos imaginar uma situação aqui. Um homem que está fazendo terapia e aí ele, em um determinado momento, ele fala que, né, ele vai tirar a vida da sua esposa, por algum motivo que seja. E ali o psicólogo avalia e vê que não é uma fantasia da mente dele, vê que realmente ele vai acontecer isso, ele vai tirar a vida da esposa. Aí sabe o que tem que ser feito? O psicólogo precisa comunicar primeiramente esse paciente na frente dele ali, que ele vai ir à polícia fazer uma denúncia. Tipo assim, eu fiquei, meu Deus, como assim? Como que eu vou falar para o meu paciente que eu vou fazer uma denúncia à polícia? E a minha vida? Como é que fica a minha vida ali diante desse cenário? E se esse homem estiver armado? Tá entendendo? Então, assim, eu vejo que o profissional ele fica muito vulnerável. Porque, na minha opinião, né, eu acho que o profissional deveria ter o direito de ir à polícia primeiro, numa situação dessa, comunicar à polícia, esclarecer. Aí sim, depois o profissional poderia, sei lá, fazer uma ligação, passar uma mensagem para a pessoa e comunicar. Ou não, ou a polícia já vê isso primeiro. Porque se eu comunicar com o meu paciente, é lógico que se ele tiver a fim de fazer isso, ele não vai fazer, ou ele vai fazer e vai fugir, ou vai até querer tirar a minha própria vida. Eu fiquei umas 2 semanas bem pensativo e foi bastante desafiador, tá? Porque eu tenho muita certeza do meu propósito, que fez eu estar continuando. Mas eu sei também, pessoal, que isso são coisas bastante pontuais. Isso não acontece com tanta frequência assim, tá? Geralmente as pessoas que têm coragem de fazer algo desse tipo, elas geralmente nem frequentam terapia, né? Nem vai, por exemplo, psicopata, abusadores. Essas pessoas, na verdade, não estão na terapia. Estão na terapia as pessoas que sofrem na mão dessas pessoas que fazem isso, né? Mas, se acontecer uma situação dessa, o psicólogo tem que saber lidar com isso e muitas das vezes ele vai ter que arriscar a própria vida dele. O terceiro e último artigo que eu selecionei aqui, que eu vi que tem um peso maior, é o artigo 19, que diz assim: o psicólogo, ao participar de atividades em veículos de comunicação, zelará para que as informações prestadas disseminem o conhecimento a respeito das atribuições, da base científica e do papel social da profissão. Tá, eu entendo, né? Rede social, a gente tem que ter certo cuidado ao disseminar essas informações, tem que ter um caráter científico, mas assim, eu vejo tanto aí esses terapeutas que tá surgindo terapeuta, todo final de semana é uma leva de terapeuta que aparece aí. Essa turma tá falando de tudo, tá fazendo de tudo, e faz hipnose, e tipo assim, ninguém freia eles, não tem freio, não tem lei, não tem nada de jogar eles na justiça, não pode ter processo em cima, porque eles não são uma profissão regulamentada. Já o psicólogo praticamente não pode falar nada, tudo é errado. Se fala alguma coisa a mais, já está o conselho chamando ele para dar esclarecimento. Então assim, pessoal, eu vejo que parece que quem está fazendo o errado tem mais espaço do que nós que estamos pagando preço, estudando 5 anos, se dedicando, e parece que há uma certa resistência por parte do conselho, uma resistência de que as coisas estão mudando. Esse cenário digital agora requer que nós estejamos mais presentes, e mais presente falando a língua do povo muitas das vezes. Não dá para às vezes ser tão formal, tão técnico, igual às vezes o conselho quer que seja. Então isso também fez eu refletir bastante sobre essa situação, né? E também desanima, porque você vê terapeutas que fez um curso de final de semana falar tudo e tá conquistando cliente, e tá ganhando dinheiro, e você às vezes que estudou 5 anos tá lutando, batalhando para conseguir um espaço, porque você é limitado, você não pode falar nada, tudo é muita coisa. Tem também muita questão de outros profissionais, né, da mesma área, que acabam por alguma birra, te denuncia lá no conselho. Então tem essas questões, eu sei que tem, entendeu? Mas se você já é psicólogo, não deixe de fazer votação, gente, para a presidência do conselho. Vocês sabiam que somente 10% dos psicólogos votam nas eleições do Conselho Federal de Psicologia? E por muitas das vezes a gente vê aí um conselho que não é atuante. Agora está para ter novamente a votação e está vindo uma chapa nova aí, uma chapa mais atualizada, gente nova chegando, gente do digital,
gente que entende que nós estamos num mundo diferente. Então, se você já é formado ou conhece alguém que já é formado, incentive-os a votarem, a participar. Vamos escolher presidentes que estejam alinhados com um futuro melhor para a psicologia, uma psicologia mais com evidência científica, uma psicologia que olha mais para o lado do profissional também, porque o lado do paciente já está bem resguardado. Agora a gente precisa que o profissional de psicologia seja mais valorizado. Pessoal, então foi os pontos que eu verifiquei. Entendo em certa medida que realmente é uma profissão desafiadora. A gente está aqui para respeitar as normas, as regras, mas tem coisa que a gente fica pensativo e foi esse o motivo que eu trouxe aqui nesse vídeo. Tá? São esses 3 pontos principais, esses 3 artigos principais que eu vi que são mais complexos e desafiadores na profissão do psicólogo. Então, pessoal, se você gostou, compartilha, curte, se inscreva no canal, que toda semana tem vídeo novo aqui. Valeu!